Vou procurar falar bem pausadamente, porque eu sou acelerado. Então, como carioca que sou, Já eh, começou rápido, né? gonçalense, eu vou procurar falar bem pausadamente, né? Que é bem comum da periferia da favela, né? Você falar rápido. Quero agradecer, estou feliz de estar aqui, no encontro da FTL e poder compartilhar um pouquinho das minhas vivências, das minhas andanças e da minha caminhada nesse espaço com os irmãos e irmãs tão preciosos que alguns e algumas eu conheço. Então, eu tô feliz por estar aqui, honrado de poder participar desse momento agora aqui. Eu quero começar a minha fala, que vai ser bem pastoral e teológica, né? Que é a minha experiência de quase 30 anos como missionário e pastor aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu queria começar lendo a poesia de um poeta, porque essa poesia vai editar o que eu quero compartilhar com vocês hoje à tarde. Essa poesia vai falar um pouco do que eu quero falar da negritude, da experiência teologia, da teologia pastoral na favela. É uma poesia de um poeta nosso, que é aqui do Rio de Janeiro, chamado Arlindo Cruz. Essa poesia diz assim, eu vou ler bem pausadamente eu estou acelerado, né? Eu sempre fui assim mesmo, firmeza total e pureza de coração. Eu sempre fui assim mesmo, parceiro fiel que não deixa na mão. É o meu jeito de ser, falar com a geral, ir a qualquer lugar. Meu nome é favela, é do povo, do gueto, a minha raiz, becos e vielas. Eu canto, eu encanto uma história feliz. De humildade verdadeira, gente simples de primeira. Salve ela, meu nome é favela. É do povo do gueto, a minha raiz, becos e vielas. Eu canto e canto, gente feliz e de história feliz. Essa poesia vai falar um pouco assim do que eu quero compartilhar nesse período curto com vocês, sobre a questão da teologia dentro dos espaços periféricos, onde eu tenho vivido toda a minha experiência pastoral e o centro urbano onde eu estou hoje, pastoreando, na comunidade batista, é uma experiência nova de 14 anos. Toda a minha experiência de desenvolvimento pastoral é em favela. Eu plantei 4 igrejas em favela. Então, essa é a minha vivência, quase toda. Então, eu queria fazer, assim, de início, 3 provocações. Assim, são 3 perguntas que eu confesso que são perguntas que me atravessam como negro. Eu sou um homem negro, casado com uma mulher negra, baiana. Sou pai de 2 filhos negros, uma filha negra e um filho negro. A minha igreja é, em sua maioria, de pessoas negras. Então, assim, a minha experiência é toda radicalmente vivida nesse contexto. Então, para mim, uma pergunta que eu acho que cabe se responder nessa caminhada teológica, pastoral, quem é essa gente preta periférica? Né? E eu estou acabando de chegar agora lá da favela, o instituto que eu sou pastor, que eu presido, está fazendo 3 anos. Hoje foi uma festa lá, né, na comunidade. Quem é essa gente preta periférica? Eu não vou fazer aqui uma leitura histórica, porque coisas que os senhores já sabem, né? Vocês já sabem, já passou, né? Como que esse povo chega no Brasil, né? Que caminho é feito, né? Enfim, nos porões de navios e para fora vai. Mas, assim, falar especificamente da vivência e da prática pastoral, né? Dessa gente que, falando especificamente que da cidade do Rio de Janeiro e da cidade onde eu estou, São Gonçalo fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. É uma cidade com 1,5 milhão de habitantes. E as pessoas que moram na favela ou na periferia são pessoas, em sua maioria, pessoas negras. A minha cidade tem mais ou menos 60% dela é de negros e negras. São pessoas que empobrecidas, em sua maioria,
pessoas que perderam seus empregos e residências em outros espaços, né? Não conseguiram dar conta de pagar o seu aluguel, estão desempregadas, e pessoas que acabam que vão migrando para dentro das comunidades periféricas e ali vão procurando um espaço de moradia. São também pessoas que são oriundas também de outras cidades do Brasil e pessoas também que às vezes vêm a trabalho em construção, no mercado imobiliário e outros trabalhos, né? E acabam ficando sem emprego e elas vão achando esse acolhimento dentro da periferia. Então, essa gente, a princípio, essas pessoas são essas pessoas que vêm por esses caminhos. São pessoas, em sua maioria, pessoas em sua maioria que têm um nível de ensino cresceu muito, bastante, mas eu estou falando dos lugares onde eu frequento aqui, em sua maioria, pessoas que não estudaram muito, não tiveram muito acesso ao ensino. Em sua maioria, são pessoas que são empreendedoras, trabalham com algum tipo de empreendimento ou em subemprego, né? Não, em sua maioria, são pessoas que não têm qualificação profissional e algumas não sabem ler, não foram alfabetizados ou alfabetizadas. Algumas foram alfabetizadas até muito pouco, né? Até a quarta série, quinta série. Sabem ler, mas também não sabem interpretar, sofrem do analfabetismo funcional, né? Por não saberem ler. Essa gente preta periférica é muito solidária, extremamente solidária, extremamente criativa. Senão vou ficar dizendo aqui que a favela, a periferia é só lugar de ajuntamento de gente sem nenhuma qualificação, gente criativa, gente solidária, gente acolhedora, gente que abre o seu micronegócio, o seu negócio, e começa a trabalhar, né, para sustentar a sua família. Em sua maioria, essa gente que está nesses espaços, sustenta suas casas, são as mulheres, em sua maioria negras, mães solo, mulheres que perderam seus maridos para o tráfico, né, ou foram embora e abandonaram a família. E aí é gente de fé, gente de fé. Em sua maioria, gente de fé pentecostal, né? E aí eu vou fazer uma afirmação aqui, espero que ninguém fique bravo comigo aí, mas assim, até as igrejas do panteísmo histórico nos espaços periféricos se pentecostalizam, porque a experiência de fé dentro do espaço periférico, ela é a experiência de conversão de uma pessoa, melhor dizendo, no espaço periférico, é uma experiência, em sua maioria, dramática, né? Eu acompanhei diversas pessoas que saíram do tráfico, né? Acompanho ainda hoje, né? Que se converteram, né? Depois do sofrimento de passar pelo tráfico de drogas, mães que tiveram seus filhos que passaram pelo tráfico de drogas, então essa é uma fé dramática, né? Então, assim, para você transitar no espaço periférico, você precisa ter respeito com a religiosidade e a espiritualidade dessas pessoas, né? Porque o espaço periférico, em sua maioria, é um espaço pentecostal, né? E as pessoas têm essa experiência. Elas têm a roupa que vestem, se você dialoga com elas, elas vão te explicar por que elas vestem aquela roupa, né? Qual é a razão, né? E por que ela acessou essa igreja pentecostal, que foi a igreja que acolheu, né? Que é o espaço onde ela se identifica com a liturgia, com o que se canta. Então, a periferia tem esses espaços. Tem outras religiões também na periferia, né? Sua maioria, a religião periférica predominante, junto com o movimento evangélico,
e algumas igrejas católicas é o candomblé ou a umbanda, né? Essas igrejas estão nesses espaços, né? Ocupam os espaços periféricos porque os terreiros, eles vão, você quase não vê mais terreiro de religião de matriz africana, que eles foram sendo empurrados para a periferia, né? Eles não ocupam mais espaços no centro, eles foram sendo empurrados para a periferia e achando seus espaços, alguns terreiros, né? Na periferia. Essa gente periférica são essas pessoas, essas são as pessoas da periferia, onde se tem que desenvolver onde eu desenvolvo as minhas atividades, onde tem trabalhado. A periferia tem uma linguagem, é, e tem de se ter uma linguagem para falar na periferia. Não é qualquer pastor, não é qualquer teólogo, não é qualquer pessoa que consegue se comunicar na periferia. Assim como vocês estão sendo interpretados do que eu estou falando, que eu acho que está sendo um pouquinho difícil para o Wilson, né? Porque eu sou um brasileiro de Rio de Janeiro, de São Gonçalo, que assim, é um jeito de falar completamente diferente, né? Fala apressado, né? Na periferia, há de se ter uma linguagem para acessar as pessoas. Essa é a razão de por que percebo a importância de se chegar com uma teologia na periferia que acesse as pessoas. Eu acho que a teologia negra pode ter um papel fundamental, né, nessa relação. Mas, ainda assim, às vezes, uma linguagem teológica extremamente rebuscada, né, tem criado uma dificuldade na conversa e na conexão com as pessoas da periferia. E aí eu acho que o movimento pentecostal faz isso muito bem, né, na questão da comunicação, né, na maneira como se comunica com as pessoas. Eu estou levando em conta, claro, o momento do extremo fundamentalismo que a gente vive hoje no nosso país, né, que tem sido um grande problema, mas, ainda assim, o movimento pentecostal, em sua maioria, igreja da Assembleia de Deus, gente oriunda de lá, são as pessoas que têm essa relação. Então, essa gente periférica é essas pessoas. Essa gente de fé que transita entre o movimento pentecostal, o protestantismo histórico, ele tem algumas poucas igrejas dentro desses espaços, mas assim algumas assim têm um trabalho relevante pelo viés social, mas são igrejas muito pequenas. O movimento pentecostal é muito grande e forte desses espaços periféricos, porque por causa da conversão dramática, por causa de acolher essas pessoas, em sua maioria mulheres, que também encontram lugar de liderança nas igrejas, elas têm reconhecimento de liderança, são, em sua maioria, pessoas negras, que também se conectam com a mística da igreja, que se conectam com a liturgia da igreja e se conectam com o que a igreja canta. Então, acho que aqui a gente já tem dica de como a gente precisa se arrumar melhor se quiser fazer uma conexão com as igrejas da periferia. E aí eu coloquei uma segunda pergunta, que é como é que as pessoas vivem a sua fé nos seus territórios, né? Essa experiência de fé bastante cultica, né? De, de diversos encontros. A maioria das igrejas na periferia tem muitos encontros de culto, né? De celebração. Uma, duas, três vezes, às vezes a semana inteira. Me conta dos seus cultos de libertação, dos seus cultos de oração, né? Os seus encontros, as suas visitas nas casas, os seus encontros de batismo, né? De doutrinamento, né? Culto de doutrina das igrejas. Tem também os seus movimentos de ação social, as igrejas têm esse envolvimento com a comunidade no aspecto do cuidado, da distribuição de cesta básica. Tem igreja na periferia que tem creche, para as mães que sabem que elas sabem que as mães não têm que deixar os seus filhos, né? Então, essa espiritualidade é desenvolvida, ou essa fé desenvolvida entre o envolvimento social, o envolvimento com as questões das demandas das pessoas e a sua fé, né, de oração. É gente que ora,
é gente de profunda vivência de oração, são essas pessoas periféricas. Uma outra pergunta que eu sempre me faço transitando nos espaços periféricos é se essa espiritualidade e essa religiosidade promove liberdade, né? Porque algumas vezes você percebe no espaço periférico, conquanto a teologia seja pentecostal, que ainda há um bocado desse movimento que eu acredito que o movimento evangélico faz bastante ainda hoje, que é trabalhar culpa e medo nas pessoas, né? Então, assim, elas às vezes não estão no espaço religioso, embora tenha todo esse reconhecimento, mas assim, acolhimento, mas às vezes ficam a conversão dramática, mas algumas ficam pela culpa e pelo medo, né? O medo de ir para o inferno e a culpa de fazer uma transição para uma outra religião. Isso é muito forte ainda, não só no movimento pentecostal, mas no protestantismo histórico, vocês sabem bem disso. Então, assim, esse é um pouco de nós negros na periferia, né? Tem três dores, para mim, que continuam a ferir os negros na periferia. E isso, para mim, inclusive, é muito dolorido e emocionante falar, porque isso me atravessa. Primeiro, a perda da liberdade. Eu percebo assim que os negros periféricos são jogados para dentro da periferia e precisam criar uma cultura na periferia, os seus caminhos na periferia, sobreviver na periferia, achar a sua forma de se relacionar na periferia. Eu confesso a vocês que vejo assim uma diferença muito grande na, 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 na minha prática pastoral teológica na periferia e no centro urbano. Na periferia, a periferia tem cheiro. Me parece que o centro urbano é inodoro, é difícil de você sentir, né? Esse cheiro do centro, assim. Entrar nas casas, nos apartamentos, nos espaços é muito difícil, é tudo muito alto, tudo muito fechado, né? Tudo com interfone, gente que não dá um bom dia. A periferia é um lugar onde todo mundo se fala, todo mundo se cumprimenta. Mas, assim, essa é uma dor de não se ter liberdade, né? Porque, assim, nem toda igreja na periferia dá liberdade ao preto, à preta, ao negro, à negra, né? Às vezes também é tão subutilizado como é no trabalho. Também não tem reconhecimento, como não tem. O seu espaço é diminuído, é tolhido, né? O seu corpo, às vezes, não é reconhecido. A cor da sua pele também não é aceita. O seu cabelo crespo também tem dificuldade de aceitar. A roupa que o negro veste, ou a maneira como o negro fala, né? Como a gente fala, né? Que é sempre tido como agressivo para algumas pessoas, e não é marca nossa. Nós, negros e negras, somos assim, falamos, e não é também falta de educação, é a nossa forma, é o nosso jeito de falar. Então, assim, essa é uma dor que me fere, que é não se sentir livre ainda, né? Parece que ainda tem corrente em algum lugar e essa liberdade não é sentida. Uma outra ferida é o desafio pela busca do pertencimento. E eu queria fazer aqui uma afirmação para vocês, que é um sofrimento que eu me sinto carregando. E de não me sentir pertencendo em muitos espaços evangélicos. De não encontrar espaço nem em simbologia, nem em liturgia, nem no que se canta, às vezes nem no que se prega, nem na estética, às vezes eu consigo me encontrar com um homem negro. Né? E aquele Mbembe diz que essa é uma busca do negro e da negra. Né? Encontrar pertencimento, entrar numa comunidade onde eu me sinta pertencendo. E não porque eu saiba fazer alguma coisa, mas porque é meu quilombo, é o meu lugar, é minha casa. Aqui eu me sinto acolhido. Né? Eu me vejo, às vezes, rompendo com muitos espaços evangélicos porque não me sinto acolhido. Né? Não me sinto pertencendo àquilo ali. Né? De não me sentir incluído. Isso é um ponto. O terceiro ponto, que é um ponto que, para mim, eu percebo que é uma dor profunda para muita gente periférica preta, né? E que passa demais pela teologia, é essa dureza de conviver
com a memória inexistente, eu vou usar essa palavra aqui, vazio de convivência. É, Conceição Evaristo fala disso numa entrevista que ela dá num programa chamado Encontro. Ela diz assim que essa é uma dor que nós, negros e negras, e principalmente os periféricos, carrega, não ter memória de um monte de coisa, sabe? Não conseguir carregar a memória de um monte de coisa. Às vezes eu sento aqui no meu quarto e fico procurando memória, inclusive dos meus ancestrais. Eu sou filho de uma família de um avô preto, negro, retinto, com uma avó branca, filha espanhola. E o que eu sei um pouquinho das minhas memórias ancestrais é o meu avô me dizendo dos pais que eram filhos de escravo. E aí, quando eu entro no espaço teológico, às vezes, assim, nas discussões, não me sinto. Eu percebo esse drama na periferia. A reprodução de uma linguagem teológica que não traz memória para a gente que é negro. Não há uma racialização do texto. Embora seja possível, está lá no texto do Velho Testamento ao Novo, essa possibilidade, mas assim, você percebe que isso é um drama no contexto, que é a reprodução o tempo inteiro daquilo que se foi reproduzido, que se ouviu, né? Que é a manutenção daquilo que a gente tem e que sempre foi. Isso é uma dureza. Isso é uma dureza para a gente, para nós negros na periferia. Essa dureza de Doutor conviver. Júlio, temos 2 minutos. Já estou terminando. Vou fechar aqui agora. Assim, eu acho que se eu fosse apontar algum caminho para essa questão na relação com a periferia, seria construir uma espiritualidade e teologia que contemple a negritude. Como construir uma espiritualidade com a periferia e com o negro? Como? Essa é uma pergunta a ser feita que a teologia precisa responder. Ainda que isso passe pela teologia negra. Mas isso não é respondido ainda. A gente ainda transita muito por dentro da experiência do protestantismo histórico, clássico que a gente vive. E por último, aí eu termino aqui, teria um outro, mas eu deixo aqui, construir uma comunidade de fé onde, inclusive, esteticamente, o negro se sinta acolhido. A estética dos nossos templos, do espaço, do que se canta, de como a igreja segue a sua caminhada, não acolhe, em sua maioria, o negro, e principalmente o negro periférico. Obrigado, gente. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês.